Fazendo um teste, começando aqui a live. Será que o som tá legal? Vamos medindo aqui a câmera, esperando aí as pessoas chegarem. Ah, que legal. Mila tá aí já? Me conta, Mila, se o som tá legal, você tá escutando bem, tá vendo bem? Joia, joia, joia. Vamos aguardar o pessoal aí, então. Legal, já tá ao vivo, né? Melhorou? O som melhorou agora? Aí, Vivi entrou. Seja bem-vinda. Eu tô com uma assessoria aqui do ladinho. Daqui a pouquinho a gente começa oficialmente. Vamos esperar o pessoal chegar. Podia ter um sonzinho, né? Da próxima vez eu vou ligar um sonzinho pra gente. Tá ouvindo bem, Vi? Tá tudo certo aí? Ai, que legal. Seja bem-vindo, Mike. A dona Marlene, tão especial tá aqui. Uhul, isso mesmo. Tô feliz de estar aqui. E aprendendo, né? Aprendendo a lidar com todo esse maquinário. Ah, legal, legal. Então, daqui a pouquinho, quando for a hora, eu vou chamar aí para participar. Ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente já pode chamar. Eu vou ver se eu consigo chamar. Esperar o pessoal chegando. O pessoal chegando vai convidando os amigos, mandando aviãozinho aí para outros amigos assistirem com a gente. Vai ser bem legal. Um tempo especial. Bem-vindo, quem tá entrando. Acena aí pra eu ver. Manda um oizinho. Que legal, Felipe, que bom que você tá participando, que especial. Tô muito feliz. Ótimo. Que bom, que bom, que bom receber vocês, pessoal. Muito bem, muito bem. Ótimo. Vou pedir para Mila me ajudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar uma pessoa para participar aqui
Ah, já achei, já vi. Muito bem. Que delícia! Esse vai ser um tempo muito especial. O pessoal vai entrando e eu queria começar, enquanto as pessoas vão entrando, já falar um pouquinho das boas-vindas para quem já está aí. Se você conhece alguém que pode participar aqui com a gente, pode ir chamando para estar com a gente. Eu sei que tem mais pessoas que vão entrar, que devem estar entrando ao longo aí do tempo. Ai, que bom! Bem-vinda, Val! Vai ser muito especial. Quero dar as boas-vindas, então, oficialmente, para quem está chegando, para quem já está aí, e falar que esse é um tempo muito especial, inovador aí da minha vida, né? Depois de tanto relutar com essa ferramenta, estou eu aqui junto com vocês. A princípio foram os vídeos. Oi, Fabiane, que especial, Samara, que especial, não conheço todo mundo. Nani, é isso? Que especial ter vocês aqui. E aí eu me rendi a essa ferramenta. Por quê? Quero contar para vocês um pouquinho e dizer como é especial poder fazer isso. Depois de ver o que tem acontecido no nosso mundo, perceber como a gente tem vivido momentos tão especiais, né? Mas tão desafiadores, e a gente tem visto um aumento muito grande de pessoas com ansiedade, com depressão, a questão da doença psíquica aumentando muito, e vendo que não vou dar conta, eu e os meus colegas, atender todo mundo no consultório, e até porque não vai chegar no consultório todo mundo. Então a gente tinha que democratizar as ferramentas psíquicas e chegar o mais perto possível das pessoas. E aí tem aí esta possibilidade da tecnologia, e já algumas pessoas há algum tempo vêm me falando. E que especial poder falar com você e poder trazer essas ferramentas mais perto de você. Esse é o intuito de poder estar usando essa ferramenta. E a jornada da transformação que nós entramos nessa semana tem um intuito mais específico de exercitar com você algumas ferramentas que levam ao processo de transformação mesmo, né? E eu propositadamente coloquei o nome Transforma e o Ação bem grande, porque não há possibilidade de nenhuma transformação se não há ação, né? Precisa da ação. Às vezes a gente quer passar por mudanças, mas não está aberto a agir, né? Quer que a mudança aconteça, ganha um pacote de mudança completo, e é preciso agir. Então, quem está na jornada da mudança e quer participar desse processo, vai precisar agir. Então, bem-vindos à ação, bem-vindas à ação. Espero que você participe desse tempo aqui e haja comigo, interaja aqui, mande suas dúvidas. Aí vai ter um tempinho no final para você fazer perguntas, e vai ter muitas surpresas aqui ainda hoje. Eu também assim resolvi fazer a live como ferramenta dessa jornada, e pensando, pedindo a Deus uma direção como a gente ia fazer isso. O que veio no meu coração foi de chamar pessoas, especialmente mulheres, que transformam, né? E que marcaram a minha vida em momentos de transformação, em momentos que eu estava precisando de uma transformação, mulheres que marcaram minha vida e que marcam ainda, porque elas ainda continuam me influenciando, mulheres que eu admiro. São tantas mulheres que eu admiro, mas eu elenquei algumas para nos deixar aí esta possibilidade de representar a essas mulheres no mundo que transformam. E eu queria começar uma primeira mulher, assim, não poderia ser outra pessoa, alguém que é responsável pela minha vida, né? Me deu a vida,
né, foi um instrumento do Criador, do Autor da vida para me pôr na Terra, né? A minha mãe. Alguns já me viram falar muito dela, né? E tem uma curiosidade de conhecê-la. E eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai ter a oportunidade de ter ela aqui participando da nossa live. É essa primeira mulher que eu queria apresentar para vocês. As mulheres que nós vamos ver aqui ao decorrer dessa semana são mulheres muito especiais, incríveis, e assim como cada uma que vocês vão conhecer, eu queria apresentar para vocês a minha mãe. Gente, isso tudo é novo para mim e para ela. Vamos ver se a gente vai dar certo essa história. Vou tentar chamar ela, ver se ela está aqui para participar, assessorando ela, ver se ela dá um aceite para poder entrar aqui. E enquanto ela está entrando, vê aí, Vivi, me auxilia aí, ver se ela aceitou o convite. Eu estou aqui com o Instagram ligado, o WhatsApp ligado, para eu poder ver se as coisas funcionam. Tá lá o convite. Opa! Acho que vai ter que desligar um celular, ela deve estar entrando aí e tá dando retorno aqui. Eu não sei como é que para vocês, para mim tá dando um ecozinho. Olha lá, tá entrando, já vai aparecer a fotinho dela aí ou a imagem dela. Enquanto ela tá entrando, eu já tô ouvindo os sons aí do celular, mas não havia ainda. Vamos lá. Gente, quem está entrando, lembra as pessoas de participar, manda aí um recadinho, participa lá da live, manda aí o aviãozinho, lembra aí que está acontecendo isso. Opa, vamos lá, vamos ver se já vai entrar. Vamos esperar, vamos ver se dá certo aqui. A gente está participando do mesmo ambiente, então vamos ver se vai dar certo ela chegar por aqui. Enquanto ela está entrando, gente. Se quiser, eu vou lá, né? Eu, Não sei como que ó eu vou. lá, ela tá assim, ó, ela já tá falando. É, eu tô. Vai aparecer a imagem, vamos esperar. Se não aparecer, eu chamo ela, ela tá em outro lugar, mas aqui no mesmo espaço, se não der certo, ela vem para cá. Ela vem para onde eu tô aqui para vocês conhecerem. Não tem problema. Tá quase entrando, mãe? Tá bom. Então espera entrar aí, se não entrar, a gente desliga tudo, você vem para cá, para a cabine. Eu estou numa cabine, num estúdio aqui dentro de casa e vamos ver se dá certo aí. Enquanto ela está entrando, eu quero contar uma coisa para vocês, que várias vezes na minha vida tiveram necessidade de transformação, né? Eu passei por várias situações na minha vida que é, precisaram de uma. Opa, deu um chute aqui, peraí, vamos ver se ela vai entrar de novo. Mandei o convite de novo. Vamos ver. Se não dela, vem para cá, Então, eu vou pra lá, certo? né? Então tá bom, ela deve estar chegando. Ou aqui na câmera, ou aqui no estúdio que eu estou aqui, na nossa cabine aí de transmissão. E eu ia falar para vocês desse processo de transformação que eu participei algumas vezes, né? Que na minha vida, a minha vida passou por transformação. Eu acho que não está dando certo, acho que a conexão não está legal aí onde você está, mãe. Então, desliga aí e vem para cá. Daí você vem comigo participar desse pedacinho. Que bom que a gente está no mesmo lugar, né? No mesmo espaço. A gente dá um jeito dessa coisa acontecer. Vamos lá. E durante a minha infância, né? Para quem não sabe, eu sou filha. Opa, apareceu! Vamos ver, será que vai funcionar? Enquanto ela está
entrando aí. Vou tentar mandar o convite para. Vamos lá. Mandei o convite para minha irmã. Agora vamos ver se passa. E daí desliga o da câmera da minha mãe. Opa, entrou. Oh, Glória. Tá aí. Ê, bem-vinda, bem-vinda nesse espaço. Gente, bate palminha, ela chegou. Manda palminha aí. Boa tarde a todos. É um privilégio estar participando dessa live, mesmo no mesmo espaço, na mesma casa, né? Mas poder participar. Vamos lá, então. Que legal, muito bem. Eu estava contando para eles, mãe, que Hum. eu passei por vários momentos de transformação na minha vida, né? E eu ia dizer agora que você sempre esteve participando desses momentos comigo. Momentos muito especiais, difíceis muitas vezes, mas a sua companhia, a sua palavra, o seu incentivo sempre foi importante. Eu lembro que uma primeira vez que eu passei, eu era adolescente, estava saindo da adolescência, aos 18 anos, eu passei por um tempo de uma melancolia. Eu não digo que foi um processo de depressão instalado completamente, porque eu não tenho tendência depressiva, mas foi um processo de melancolia, de angústia muito grande. Eram mudanças grandes acontecendo na minha vida. E de repente eu comecei a me calar no mundo, chorar mais constantemente. E eu trabalhava, fazia as atividades da igreja, eu tinha estava terminando aí o ensino médio, mas eu chegava em casa muitas vezes e me debulhava em choro e começava a dizer coisas do tipo, eu não tenho amigos, no meio de tanto amigo. Eu nem sabia mais o que eu sentia, só sentia uma tristeza muito grande e, e a minha mãe sem muitos estudos, sem conhecer de psicologia, mas ela tem uma psicologia inata que me ajudou muito, né? E ela me puxava para dançar na época, gente, vou contar, vou denunciar a minha idade, né? Era disco de vinil, ela colocava lá o disco de vinil e me puxava para dançar, me puxava para participar com ela de um tempo de descontração. E ela fez dança terapia comigo, gente. E isso foi tão especial, que fez uma diferença tão grande. E aqueles momentos de interação com ela, de afetividade, onde a gente escutava músicas do céu, a gente então dançava essas músicas. Gente, o pessoal da Siloé, eu comecei o Ministério de Dança alguns anos atrás, gente, na minha casa. Foi muito legal. E enquanto a gente dançava, muitas vezes ela ministrava na minha vida, ela orava comigo, ela me lembrava quem eu era, e mais a gente ria. Foi isso que a gente fez. A gente dançava e ria muito. E esse período passou. E aí eu pude, foi um tempo em que então eu escolhi fazer psicologia, foi um tempo especial também. E aí os nossos dias cessaram ali com aquela angústia e eu passei por uma nova fase. E aí me mudei de estado, mudei de casa, mudei de tudo, fui morar com umas amigas e mais para frente eles foram, meus pais também se mudaram para a cidade onde eu estava, em Atibaia, São Paulo, e ficaram comigo um tempo lá. E depois de um período de estudo, de um tempo de estafa muito grande, eu novamente passo por um período muito sério. Eu não percebi, mas eu estava esgotando a minha energia, carregando um monte de bagagem. Tantas bagagens que foi ficando tão pesado, eu não conseguia mais andar, literalmente. Eu tive, na época não foi diagnosticado isso, mas hoje eu sei, né? Eu tive uma síndrome de burnout e eu estava trabalhando no banco, estudando, fazendo cursos, tinha mil atividades na igreja e eu simplesmente parei realmente. O meu organismo entrou em colapso, eu passei
meses com uma febre constante que não passava com nenhum antitérmico, dando sinais de muitos tipos de doença que não se confirmavam depois. E por fim, eu passei por 2 internações, e na última internação no hospital mesmo, porque eu tinha dores no corpo muito grande, não parava em pé, eu não me equilibrava, e essa febre constante. Eu já não, né, se falasse que era para cortar um braço e eu ia sarar, eu deixava, porque eu já não aguentava mais fisicamente. E eu lembro que os médicos propuseram um tipo de uma cirurgia exploratória. A minha mãe disse que não. Ela resolveu assinar o risco e me tirou do hospital, disse que ninguém ia fazer nada, que ela ia me curar em casa. E ela me enganou, viu, gente? Ela falou que ia dar vitamina de morango e ela deu vitamina de beterraba para mim. E como ela me curou? Ela me curou me lembrando de novo das minhas raízes, me lembrando quem eu era, orando comigo, dando vitamina, sim, deu vitamina de mamão com beterraba muitas vezes, de novo cantando e conversando comigo. E assim, por incrível que pareça, nessa época, apesar de estar fazendo psicologia, eu não fui fazer terapia, né? Deveria ter ido, mas não fui. Nessa época eu não fui, né? Eu resisti, e é tão interessante falar isso, porque muitas vezes vem para o consultório pessoas que falam, eu achei que eu dava conta, achei que, né, assim, a oração ia dar jeito, né? Então, eu fui mais para frente. Depois que ela me cuidou de mim em casa, mais para frente não teve. Obviamente, eu tinha que ir, até por conta da faculdade. Eu fui para terapia e foi muito especial. Mas ela me tirou desse estado agudo que eu estava, né? E ela foi me lembrando de novo, né? Quem eu era, me colocando de novo no prumo, e fazendo tratamento médico, e daí entrando no processo de terapia, eu comecei a voltar às minhas atividades. E anos se passaram, né? Mais processo de transformação, eu me casei, me tornei mãe, muitas transformações, ela participou de todas elas. E uma mais recente, que então marca esse tempo aqui com você, é que eu estava, morei 20 anos lá em São Paulo, e vindo para cá, para Joinville, numa mudança de vida completa, numa mudança de estado geográfico e estado civil, né? Com muitas dúvidas, muitas dores, achando que eu nunca mais poderia atuar como psicóloga, especialmente psicóloga de família, por estar vivendo um processo de separação. A minha mãe, então, entra com algo muito especial, que por isso que ela está aqui, para poder te lembrar também das mesmas coisas que ela me lembrou. Então, novamente, no meio de choro, no meio de dúvidas, eu queria voltar a atuar, mas não sabia se era o consultório que Deus me queria, não sabia se eu tinha que ser outra coisa, eu tinha que fazer outra coisa. E ela então começou a ministrar na minha vida. E ela deixa um legado, para quem já me ouviu falar dela, sabe que a fé dela é algo ímpar. E o conhecimento bíblico dela sempre me constrange. E foi isso que fez tanta diferença na minha vida. Então, mãe, eu vou deixar um pouquinho o espaço aberto para você contar o que você ministrou na minha vida e o que pode ser ministrado na vida das pessoas que estão escutando agora, que pode fazer tanta diferença. O Então, palco é seu. eu quero falar primeiro, rapidinho, não vou tomar muito tempo, né? Mas eu quero lembrar que o Senhor me deu você e mais três, né? Irmãos, que é 2 homens e foi 2 mulheres, que uma está aqui do meu lado, a Vivian, Depois e entra aí, Vivi. muitos lindos, Ei, mas eu recebi como um presente mesmo. Foi a gravidez, foi uma bênção, né? E quando você nasceu, eu vou falar de você, porque se eu for falar de todos os irmãos, né? Mas eu vou falar de você. Então você veio, aquele neném calminho, né? Calminha, né? E com 2 aninhos, você era muito esperta. E um bebê que para mim era um bonecão, né? Olhinho azul.
E logo que eu vi seu olho, eu já pedi para o teu pai comprar um brinquinho azul de pedrinha, combinando com o teu olho. Mas você falou tão rapidinho, com 7 meses, você já começou a querer cantar parabéns e contar até 10. Tudo que a gente falava para você queria É um repetir. papagaio. Você falou muito rápido. E com 2 aninhos, e você sempre via a gente fazer oração antes das refeições e a nossa vida como pastores de igreja, né? E você sempre observava. E eu te ensinei, né, a oração do Pai Nosso. E um dia até eu vou contar porque foi muito engraçadinha essa passagem. Ah, gente, ela vai contar as coisas feias. Não, aí você aprendeu, né, a orar a oração do Pai Nosso. E um dia, na hora do café, eu falei para você, ó, Jane, você que vai orar agora. E você começou, né, o Pai Nosso que estás no céu. E quando chegou no pão nosso de cada dia, você, pão nosso, o pão nosso de cada dia com manteiga nos dai hoje. Aí eu comecei a rir, falei, não, mas não Só tem pão não manteiga. dá, né? Não tem manteiga no Pai Nosso. Você falou, mas eu não gosto pão sem manteiga, eu gosto com manteiga. E como criança, foi muito engraçado isso. Como uma criança pensa, né? E completou a oração. Quis que o pão Olha lá, nosso gente, o faz. Pai Nosso agora é novo, tá inovado agora. Só tem que manter. Então, e você foi crescendo assim, ouvindo, eu sempre contando historinha para vocês, a bíblica. Até inventei também uma história baseada em Apocalipse, quando Deus fala que nós vamos ceiar com Ele e nós vamos estar lá no paraíso. E eu inventei uma historinha que toda noite a Vivi fazia eu contar. E você aprendeu até a história que você aí começou a fazer a minha vez. Todo dia a Vivi queria que repetisse essa historinha. Foi assim que vocês foram crescendo, né? Ouvindo coisas do céu, que é maravilhoso, né? Que não é só essa vida, mas nós temos a esperança da vida eterna e que é muito melhor do que essa. Então, aí foi assim, né? Vocês crescendo e vendo, né, como exemplo de vida. Crescemos dentro, né, de igreja, de igreja em igreja, de cidade em cidade, e todas essas experiências, né, que você passou, você viu como que funciona mesmo, né, a fé viva em Deus e a palavra declarada também na nossa vida. Isso é muito importante. Eu não vou falar mais, eu vou deixar você que complete agora. Você falou do versículo, né? Que Então, é deixa uma eu falar um passagem. pouquinho. Deixa eu só falar para o pessoal, gente, o que ela vai falar agora é muito importante. E eu queria que você recebesse e mais pessoas recebessem. Então aí pega o aviãozinho, chama mais gente, porque isso é importante para a vida das pessoas. De lembrar nesse momento onde a minha identidade estava tão duvidosa para mim, já não sabia mais quem eu era, eu podia ser psicóloga, podia dar conta de fazer isso, o que é que eu podia fazer? Então, assim, eu fui lembrada da minha identidade, ela lembrou não só que o meu trabalho era um trabalho comum, mas era um ministério, era uma missão. E eu queria lembrar você, mesmo que você não esteja trabalhando num lugar, né, assim, numa empresa, ou não seja profissional liberal, mesmo que o seu trabalho seja em casa, o seu trabalho é um ministério. Então, ouça um pouquinho aí e receba essa ministração que eu recebi. Eu quero dar de presente para você e para todos os amigos e pessoas que você lembrar agora que você pode chamar para participar com a gente. Então, Pode falar. eu fiz a Jane lembrar, na hora do desespero e tudo, que ela tinha uma missão, um chamado, um propósito na vida dela. Todos nós temos uma missão, um propósito para cumprir nessa terra. E o meu propósito, como pastora, primeiro, antes de ser pastora de um povo, de uma igreja, era pastora da minha casa, dos meus filhos. E até mesmo do meu marido, porque eu sempre digo para ele, eu só sou o pastor, você é meu pastor, eu sou sua pastora. E, então a gente vai ministrando um na vida do outro, fazendo lembrar das promessas que Jesus tem para gente, né?
na palavra de Deus. E uma das promessas que eu falei para Jane, eu falei, declarei, eu falei, eu creio, Jane, que você é como Jeremias, que quando Deus chamou ele, né, para essa missão, e ele falou, eu sou criança, eu sou, não tenho jeito para falar, né? Vocês vão ler lá, no capítulo, capítulo 1 de Jeremias, o versículo 5, que daí Deus fala para ele que desde o ventre da mãe dele, ele já tinha sido escolhido. Deus já tinha separado ele para essa missão. E conversando, eu falei isso para ela, e que o trabalho dela era a formação dela, né? Como psicóloga, mas ela estava disfarçada, porque ela ia ajudar muita gente. E daí seria cumprido o ministério que Deus colocou na mão dela. E agora pode completar, que senão fala muito. E aí, se você lê esse capítulo de Jeremias, ele continua falando de uma visão. E aí ela foi ministrando e falando comigo dessa visão que Deus deu, falando para ele o que que você vê. E uma das coisas que Deus mostra para ele é um galho de amendoeira. E aquilo ficou tanto na minha vida, assim, né? Foi tão impactante. E ela não foi uma vez só, gente. Por muito tempo, né? Por alguns dias, ela falou de novo e me lembrou que eu tinha uma missão, que não era a situação da minha vida que daquele momento que ia impedir da missão acontecer, que os planos de Deus não iam ser frustrados. E assim ela foi ministrando, e nesse dia, assim, em uma das vezes que ela estava falando comigo, a história do galho da amendoeira me fez pensar e querer ler mais, entender mais sobre a amendoeira e sobre a flor da amendoeira, né? E aí eu fui pesquisar que a amendoeira é algo incrível, e por isso ela hoje faz parte aí da minha marca, né? A flor da amendoeira, né? Ela nasce lá no Oriente Médio, né? E é originária de lá, né? E ela nasce num lugar muito frio, né? E no inverno completamente os galhos ficam secos. E quando você olha para a amendoeira, você olha para a árvore e diz: não vai dar mais nada essa árvore. E a flor da amendoeira, né, fica escondidinha. E é a primeira que nasce depois do grande inverno, né? É a primeira flor que desabrocha. E quando desabrocha, se você pesquisar como é que fica uma árvore de amendoeira, cheia, florida, fantástica, né? Como fica logo depois de um grande inverno. E eu tomei isso como verdade na minha vida, né? Que assim como a amendoeira, né? Que o nome vem de estar escondido, ela foi usada para vocês, como curiosidade, você sabe, que a vara de Arão que estava na Arca da Aliança era de amendoeira, num galho de amendoeira. No templo, né, lá no tabernáculo, os castiçais os moldes eram da flor da amendoeira. Então ela tem uma representação de sacerdócio, de unção, né? Isso tudo foi tão especial na minha vida naquele momento, e eu queria que você também pegasse isso para você. Você pode ser assim como a flor de uma amendoeira. Você olha para a amendoeira no inverno, na hora que está passando as dificuldades, a gente está assim no meio de um inverno rigoroso, não na temperatura exatamente, mas nesse inverno que o mundo está passando com essa pandemia, com tantas notícias ruins. E se você se colocar no lugar certo, lembrar quem você é, assim como a flor da amendoeira, o inverno passando, aquilo vai desabrochar de forma muito especial. E assim foi para a minha vida. A minha mãe pode ficar comigo aqui ou sair, né? Mas eu quero agradecer muito, muito, muito a presença dela, dizer como é especial. A gente ainda tem mais um pouquinho aqui da live para a gente vai falar, porque o intuito dessa live é a gente falar também do nosso primeiro tema da jornada, que é a liderança do eu, né? Mas sem essa convocação que essa mulher de Deus fez na minha vida, eu não estaria falando aqui com você, e a gente não aprenderia sobre a liderança do eu.
Então, mãe, muito obrigada. Eu só quero agradecer, então, essa participação e quero dizer que é uma honra. Você está me honrando, mas é uma honra para mim também desse presente que Deus me deu e hoje a gente poder estar nos alegrando e esse privilégio, né, de poder falar com tantas outras pessoas também, que é possível sim sair, né, do fundo do poço ou do nada, né, e florescer mesmo, em nome de Jesus. Um beijo a todos. Um beijo. Que bom, que bom. Você pode ficar se você quiser, mãe. Mas Tenho certeza que as pessoas vão gostar. Aí ela saiu, foi embora. Mas vamos continuar, gente. Então, muito especial, não podia deixar de falar para você e repartir com você essa história e dizer que você também pode ser como uma flor da amendoeira. E na liderança do eu, que nós temos para falar? E eu queria te convidar para pensar comigo sobre isso, né? Às vezes, especialmente quem tem uma vivência evangélica, uma vivência cristã, tem uma. Deixa eu aumentar a luz aqui um pouquinho, ver se vocês conseguem me enxergar melhor. Tem uma percepção equivocada sobre essa história do eu, né? Porque a gente aprende que tem que matar o eu, a matar a carne, né? O que significa isso tudo? O eu que a gente fala dentro desse processo terapêutico é o eu capaz de analisar situações, é um eu capaz de duvidar, capaz de criticar, de estabelecer metas, de exercer o livre-arbítrio, de fazer escolhas. É esse eu que a gente está falando. E esse eu foi dado por Deus, né? Não é o ego inflado, achando que é capaz sozinho de fazer, mas a nossa capacidade de escolha. Se ele não tivesse dado isso, né, nós teríamos robôs. E Deus não tinha nenhuma, né, o autor da vida não tinha nenhuma pretensão de fazer robô. Ele fez pessoas capazes de pensar. Gente, quando eu entrei na faculdade, todo o tempo de estudando, eu fui monitora da área de anatomia, neuroanatomia, fisiologia, porque eu simplesmente me apaixonei pelo funcionamento desse corpo, mais especificamente pelo cérebro. Né? É fantástico esse funcionamento. Quanto mais eu conheço sobre o funcionamento do cérebro, mais eu sou apaixonada pelo autor da vida, que fez com tanto detalhe, e eu fico indignada da gente não usar a potência que é essa máquina tão especial. Né? O doutor Augusto costuma dizer uma coisa muito interessante. Às vezes você tem uma nave, uma espaçonave cheia de tecnologia dentro de você, mas precisa de um piloto responsável, um piloto que saiba comandar essa nave. Você não entraria num avião supersônico fabuloso se o avião que vai ser pilotado por um piloto que não tem horas de voo, né? Não é isso? Mas a gente faz isso com a nossa vida. A gente não prepara o nosso eu, esse nosso livre-arbítrio, essa nossa capacidade de duvidar, criticar, de fazer escolhas, de analisar situações, de estabelecer metas. A gente não treina esse piloto e quer que ele viaje com uma espaçonave. E daí é óbvio que vai dar ruim, né? Então, assim, nós estamos aqui hoje para convocar os pilotos da sua mente, para funcionar de forma melhor, para treinar, fazer horas de voo, para pôr essa máquina para funcionar de forma mais eficiente. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai falar sobre esse eu. O que é o eu? O eu é essa capacidade que a gente tem. E olha que coisa que acontece. A gente analisou essa semana aí, né, na nossa jornada, nas reflexões, até lembrando daquele filme Divertidamente, aquela animação Divertidamente, que aparece um monte de emoçõezinhas e de uma forma lúdica, né? A animação mostra como a gente, as emoções funcionam dentro da nossa mente, da nossa mente de comando. E aí aquela mesa de comando, né, participando várias emoções,
dá tudo certo quando as emoções repartem aí, todas elas funcionam juntas. Mas quando uma só põe a mão naquela mesa de controle, dá ruim, né? Quando uma emoção começa a dominar simplesmente, mesmo que seja alegria, se ela só sozinha tiver no comando, ela não vai dar espaço para a angústia necessária, né? Na hora da tristeza, a tristeza necessária em alguns momentos para nós nos recolhermos, né? A raiva é uma força muito grande. Cada emoção tem a sua função. O problema é que se não tiver um eu, né, um piloto, né, treinado para fazer a diferença nessa máquina fabulosa, as emoções ficam descoordenadas, né? Fica exagerado de um lado, exagerado do outro, né? E aí produz as doenças psíquicas. A gente também costuma a não ser autorresponsáveis por nós, né? Muitas vezes a gente delega a nossa vida e costuma dizer coisas do tipo: eu não consigo porque né, eu não tive um pai, uma mãe que fez isso. Ah, mas você consegue porque então você teve condições de estudar num colégio melhor. Ah, não, você consegue porque, gente, a vida, né, como eu postei essa semana naquela frase, que a vida é só 10% daquilo que acontece conosco e 90% daquilo que a gente faz com o que acontece conosco. Se uma pessoa que teve todo o privilégio, o doutor Augusto, dentro da inteligência multifocal, nos diz, mesmo uma pessoa que teve uma infância super adequada, que teve uma vida privilegiada, se ela não sondar a sua mente, não treinar o seu eu, num momento de fragilidade, né, o eu pode se acovardar, uma emoção pode tomar conta da mente, e simplesmente ela não conseguir retomar o controle, né? Muitas vezes eu mesmo falei, né, como eu passei processo de transformação. E nesse momento que eu compartilhei aí que a minha mãe fez tanta diferença, esse último, né? É assim, se eu deixasse as emoções dominar a minha mente, eu não estaria de volta para o consultório, eu não estaria falando aqui com você. Foi preciso que o meu eu tomasse a liderança novamente da minha mente. Tudo que estava acontecendo, todas as palavras, as incertezas, as dúvidas, os medos, eles eram legítimos, mas eles não eram o total da minha vida. O meu eu precisava estar no domínio até para autorizar o próprio autor da vida a me ajudar, né? Não, não que a soberania de Deus, e daí entra na esfera de fé, né? É, a gente sabe, né? Os planos de Deus não vão ser frustrados de jeito nenhum. Mas ele é um cavalheiro e ele deu a capacidade de nós escolhermos. A gente pode pegar tudo que aconteceu na nossa vida e justificar os nossos insucessos. Ou pegar tudo isso e fazer disso um grande instrumento, um grande patamar para que a gente consiga se desenvolver. Muitas vezes a gente assina uma procuração universal. Sabe aquelas procurações que você assina só em casos muito delicados, né? E você assina para uma pessoa que você confia, né? Mas que ela pode vender. Eu outro dia estava lendo, até casar no seu nome ou descasar pode, né? E essas procurações universais. E às vezes a gente assina uma procuração dessa para o medo, né? E ele toma conta completamente da vida. É ele que decide quando você vai sair de casa, é ele que decide o que você vai comer, o quando você vai comer, é ele que decide quando você dorme, o quanto você dorme, é ele que decide muitas coisas da sua vida. Então, eu queria convidar você para rasgar essa procuração e assumir novamente a liderança da sua mente. Outra analogia interessante que a inteligência multifocal faz é o do palco da mente, né? Muitas vezes a gente vai num espetáculo e assiste, se emociona, participa ali do espetáculo como plateia, mas como plateia não tem nada a fazer a não ser aplaudir ou no máximo vaiar, mas mudar a história você não tem como, a história não te pertence. Né? Quando a gente está assistindo um espetáculo de outra pessoa, de outro autor, ok, né? Mas quando a história é sua, o que você está fazendo na plateia? Vai para o palco atuar, seja protagonista da sua história, né?
É esse o lugar, né, de alguém que atua, de alguém que precisa sair desse lugar. Eu brinco sempre que se a gente fica, né, só tentando na cadeira, sentado na cadeira, eu tento, o máximo que eu vou conseguir é limpar a cadeira com meu bumbum. Mas para as coisas saírem, para a transformação acontecer, é preciso levantar o bumbum da cadeira e fazer acontecer, né? Procure ajuda, converse com um amigo, né? Se compromete com você mesmo. Tem uma história, vocês viram aí o vídeo do Daniel Dias, né? Eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente. Daniel é uma figura, ele tem um carisma, uma simpatia muito grande, mas o Daniel tem algo muito especial. Ele acredita que ele pode, né? Mesmo sofrendo bullying na infância, né? Com todas aquelas limitações físicas que ele tem, ele acredita naquilo que a minha mãe ministrou naquele dia na minha vida, né? De que eu fui escolhida antes de nascer, de que eu tenho um propósito na minha vida, de que pode ter um inverno rigoroso, né? Mas tem uma flor que nasce depois do inverno. É isso que faz a diferença na vida do Daniel e de tantos outros que têm sucesso. Hoje, um atleta paralímpico, ele tem mais medalhas, né, de ouro do que muitos atletas que não têm nenhum tipo de deficiência. O Daniel quebra tantos recordes que se ele competisse numa natação normal, né, sem nenhuma restrição ali, ele com certeza quebraria os recordes também, né? E esse é um convite para a gente pensar na diferença que a gente pode fazer. E eu queria te convidar hoje para assumir um compromisso com você. Analisa a sua vida, pense exatamente naquilo que você está passando. Não sei se é uma situação física, né? A gente está passando, está cada vez mais perto da nossa casa, essa questão do Covid, né? E alguns já passaram, outros estão passando, uns tiveram mais sintomas, outros menos. Tem pessoas que não tiveram ainda, estão aprisionadas pelo medo, literalmente. Não só estão se isolando do Covid, estão se isolando da vida, né? Então, é hora da gente fazer diferença, né? De a gente ser a diferença nesse mundo. E ser a diferença na sua própria vida. Quando você se coloca nesse lugar de protagonista da história. Comece a treinar seu piloto. Participa com a gente da nossa jornada e aprenda como fazer isso. Mas antes de aprender as ferramentas que eu tenho para te passar durante essas 7 semanas, eu preciso que você assuma um compromisso com você, não comigo. E eu quero te pedir para fazer um exercício. Assim, eu não tenho tempo, não teria tempo, talvez assim, uns 5 minutinhos. Se você tiver, você pode fazer enquanto eu estou falando aqui. Pega um papel já para você, assim que terminar a live, você já fazer esse compromisso aí comigo. Pega um papel, uma caneta, e você vai escrever uma carta para você. Não precisa ser a carta de Peru Vaz Caminhas, tá, gente? Não precisa ser uma carta longa. É uma carta especificamente para te lembrar do compromisso que você tem com você. Se você está cansado de viver a história das suas emoções, está cansado de viver o reflexo da história do seu passado, ou da expectativa de um futuro incerto, se você quer assumir o protagonismo da sua história, quer assumir a nave que você tem, mas como um piloto experiente. Então, eu quero que você faça essa carta para você. Lembre destas coisas que foram faladas aqui hoje, os pontos que foram falados, né? De que você, o seu eu, é um presente que você recebeu, é um dom que você recebeu. O seu cérebro foi feito para usar. Use o potencial dele, a capacidade de escolha, e escolha não ser vítima da sua história. Escolha não ser escravo das suas emoções. Você pode fazer a diferença. Escreve ali, eu assumo um compromisso comigo. E você, depois que você contar isso para você, diga para você, escreva como uma carta, como se fosse para um amigo, mas fazendo para você. Fala das coisas que você está cansado de viver e que você não quer viver mais. E o compromisso que você está assumindo com você de fazer a diferença na sua vida.
Depois dessa carta feita, você vai dobrar, lacrar ela, pôr num lugar especial dentro da sua casa, ou até dar para um amigo, se você quiser fazer isso, né? Para ele te devolver. Daqui 30 dias, daqui 30 dias eu quero que você assuma um compromisso de mudar, começar a fazer a diferença, assumir, parar com aquelas desculpas. Comigo não dá, é sempre assim, não consigo mais, né? Você pode, você pode. O que que você vai começar a fazer pela sua vida? Vai falar com um amigo, vai parar de dar desculpa de, eu não gosto de academia, vou começar a fazer exercício físico. Gente, não precisa nem pagar academia. Começa a andar, né? Isso é para mim, gente, para mim também, ó. Vamos parar de dar desculpa e começar a fazer, levantar o bumbum da cadeira e fazer a coisa acontecer, né? Você precisa buscar ajuda espiritual, então corra. Tem tanta gente querendo fazer diferença, tantas pessoas, tantos grupos que têm dobrado seus joelhos, orado pela sua vida. Corre e vai buscar ajuda. Se você precisa de terapia, olha só, a gente está pondo alguns depoimentos, né? Talvez você tenha medo, acha que talvez vão transformar a sua mente. Ouça os depoimentos que eu vou estar colocando, que a gente já tem 2 aí no nosso canal. Vocês vão ver mais, né, desses depoimentos, assim, como é especial quando alguém resolve se colocar nesse lugar de protagonista da história. Quanta diferença faz na vida das pessoas, né? Então, assume esse compromisso com você. 30 dias, 30 dias. Esse compromisso não é comigo, mas eu vou te cobrar. Daqui 30 dias, nós vamos fazer uma live. E aí eu quero que você compartilhe conosco os seus, a diferença desse compromisso. Eu não quero que você seja diferente. Eu quero que você faça a diferença. Eu estou esperando você para fazer a diferença nesse mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Começa fazendo a diferença na sua vida. E, queridos, eu quero terminar esse tempo lembrando da frase dessa semana, que a sua vida é só 10% daquilo que acontece ou aconteceu com você. E 90% é sua responsabilidade. Não é do governo, não é dos seus pais, não é do seu cônjuge, não é dos seus filhos. A responsabilidade é sua pela sua mente. Ninguém, nem Deus, porque Ele delegou para você a responsabilidade de fazer a diferença aí. Ok? Nós vamos continuar com esses assuntos. Amanhã tem aí o vídeo Aprendendo com o Mestre dos Mestres. Não perca, é o start para a semana, né? Lembra de assistir. Assim que chegar, veja aí as notificações, né? E o vídeo vai estar abrindo aí a nossa semana da jornada da transformação. E nós vamos falar de um tema muito especial essa semana, e eu espero que você participe, compartilhe, que você reparta comigo as suas experiências também, conta aí um pouquinho das dúvidas e me diz o que está acontecendo aí, para eu poder ajudar, para eu poder pensar em em mais ferramentas, se você vai ajudar a gente fazer a diferença. Eu estou aberta aqui, vou ficar mais um pouquinho para responder perguntas, se você tiver. E eu queria deixar minha gratidão especial. Eu vou salvar a live, gente. Espero em Deus, né, que eu consiga fazer isso. Eu estou com a Mila aqui, ó. Eu estou com a Mila me ajudando aqui para salvar a live, tá bom? Deixa eu ver, ela me deu um recadinho aqui, ó. Legal. Gente, os links estão na bio, né? Tem lá os links para falar comigo. Se você quer conversar pessoalmente comigo, manda um recadinho lá no WhatsApp. Se você quer participar do nosso Telegram, no Telegram a gente tem falado um pouquinho mais do Aprendendo com o Mestre dos Mestres. A gente vai aprofundar lá. A gente vai estar trabalhando com base, primeiro, né, a princípio, com 5 livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo, do Dr. Augusto. E aí você vai poder interagir no Telegram, é isso, porque eu estou sozinha lá, hein, gente? Tem poucos inscritos e vocês não estão falando comigo. Estou esperando você escrever lá para mim, né? E contar suas dúvidas,
participação aí com contribuições daquilo que impactou a sua vida, né? Entra lá no Telegram, lá na bio tem. Então assista essa jornada, participe, compartilha com pessoas que estão precisando. Tem pessoas que nunca chegarão ao consultório, gente, mas esses conceitos vão fazer a diferença. E você pode ser a diferença na vida dessa pessoa, tá bom? Estou esperando você lá. Alguém me perguntou sobre a cartinha. Gente, estou vendo um monte de gente entrar aqui no final. Cris, que delícia ter você aqui. Tantas pessoas entrando também, entrando no meio. Eu não consegui, né, ver todo mundo. Gente, muito, muito obrigada. Especial ter vocês aqui. A cartinha, gente, o que significa a cartinha? A cartinha, você vai escrever uma carta para você, uma carta compromisso com você. Uma carta de compromisso de assumir a liderança da sua vida, de assumir o protagonismo da sua história. Para ficar mais prático, pensa numa área da sua vida em que você tem delegado, fez uma procuração para o medo, fez uma procuração para tristeza, para raiva. É justamente essa área que você precisa tomar liderança. Mas você precisa decidir. Esse é o primeiro passo. Não dá para continuar a jornada de transformação se você não decidir ser o líder da sua mente, ter o eu como piloto dessa nave maravilhosa, né? Que é a sua mente. Tá bom? Entenderam? Estou esperando daqui 30 dias. Eu quero saber dessas cartinhas. Faça a cartinha, lacre ela para você não perder. Põe num lugar visível para você lembrar. E daqui 30 dias, leia essa carta de novo. E veja se você foi responsável com você mesmo e assumiu a liderança. O que você fez diferente? Foi para a academia? Procurou ajuda? Falou com o pastor? Falou com um psicólogo? Assumiu as medicações? Foi responsável com as suas medicações? Parou de brincar com as medicações? É isso, gente. É ser autorresponsável. Para de pôr culpa no governo, na vacina, no prefeito, no amigo, no marido, nos filhos, nos pais, na história. Você é responsável pela sua história. Você é responsável pela sua mente. Gente, beijo no coração. Espero que tenha sido muito, muito, muito especial. E que você tenha aproveitado. Compartilhe aí com seus amigos. Compartilha isso. Eu espero que eu consiga deixar gravada essa live e aí você vai poder compartilhar mais. Semana que vem tem mais live com uma pessoa muito especial. É sempre surpresa, mas no meio da semana eu conto para vocês, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Muito bem. Vamos ver como eu faço para encerrar.